dia a dia das equipes. Os bastidores do futebol. Tudo isso com descontração. Globo Esportivo. Os craques da Rádio Globo batendo uma bola com você. Globo Esportivo, Marcelo Barreto. Boa noite pra você que tá ligado na Rádio Globo. Eu sou Marcelo Barreto, direto do Redação Sport TV para o timaço do Rádio Esportivo, com trabalhos técnicos de Nicolas Bacarim e produção de Thalita Judici. Começando o Globo Esportivo edição Rio desta quinta-feira, dia 17 de novembro de 2022, contando sempre com a sua participação pelo WhatsApp com código 21 994809898, pelo Twitter com a hashtag FuteGloboCBN, ou pela ferramenta Fale com o Apresentador, até o passarinho está atrasado hoje, pela ferramenta Fale com o Apresentador, disponível no site radioglobo.com.br, no aplicativo da Rádio Globo para celular. Este é mais um programa com classificação livre da Rádio Globo, a rádio que vibra com você. E eles já estão aqui, espero que ainda estejam, né, prontinhos para vibrar com a gente. Boa noite, Francisco Aiello. Muito boa noite, meu amigo Marcelo Barreto. Boa noite pra galera toda ligada aqui nesse Globo Esportivo, com muita informação e com muita opinião. Vamos até às 9 da noite com o Globo Esportivo, Barreto. Vamos juntos também com o Rafael Marques. Boa noite, Rafa. Boa noite, Barreto. Boa noite, Chico. Boa noite, Barreto. Boa noite, Chico. Gogo, viu, Aiello? Nunca me aconteceu isso. Valeu, Zarife. Boa noite. Em 27 anos de profissão, nunca me aconteceu isso. Boa noite a todos que estão conectados aqui no Globo Esportivo. Até às 9, é essa a expectativa, é essa premissa, já que vocês gostam tanto que eu fale isso. Muito bem, a premissa é entregar um pouquinho antes das 9, ali pelas 8h57, né? Pra não passar atrás ou adiante. Vamos lá, então vamos logo chamar os trepidantes com as primeiras informações do programa de hoje. Brasil! Renan Moura. Tite testa modelos de jogo para a estreia na Copa do Mundo. Presidente Dinaldo Rodrigues afirma que a escolha de novo treinador só será tratada em janeiro. Marquinhos enaltece preparação de Neymar para o Mundial e brinca como notícia após desconforto muscular às vésperas da apresentação. Bruno Faria. Terceira colocada na última Copa do Mundo, a Bélgica vive a expectativa de tentar coroar uma das suas melhores gerações de jogadores no Catar. O técnico Roberto Martínez confirmou a convocação de Romelu Lukaku após lesão, mas deixou Origi, constantemente chamado, fora da lista final. Eric Miranda. Em busca do mesmo feito de 2014, quando deixou 3 campeões mundiais de fora das oitavas de final, a Costa Rica aposta no goleiro Keylor Navas e na solidez defensiva para aprontar novamente na Copa. Classificada apenas na repescagem, a seleção costarriquenha é considerada como uma das zebras do Mundial. Senegal! Thalita Judici. Craque da seleção do Senegal, Sadio Mané está fora da Copa do Mundo. Atacante vai precisar passar por cirurgia e a assessoria da seleção desejou pronta recuperação e anunciou que o jogador está cortado da lista. Espanha. Roberto Lioi. Com uma seleção de jovens atletas, a Espanha faz reformulação e deixa medalhões como Sérgio Ramos e De Gea fora da Copa do Mundo do Catar. Há 4 anos como técnico da Fúria, Luiz Henrique promete uma seleção rápida e de bom toque de bola para tentar o bicampeonato mundial. Além dos garotos Gavi, Nico Williams e Ansu Fati, olho no já experiente Morata, que será titular do ataque espanhol. Agora é comigo, Canadá com o Vitor Lessa. Depois de 36 anos, o Canadá volta a disputar uma Copa do Mundo, sonhando primeiro em avançar para as oitavas de final. Alfonso Davies, lateral esquerdo do Bayern de Munique, é o principal nome da equipe, que entrou em campo hoje e venceu o Japão por 2-1 de virada no finalzinho, no último amistoso antes do Mundial. Alemanha. Renan Moura. A Alemanha desembarca no Catar sob desconfiança da torcida e críticas da imprensa. Seleção chega ao país sede do Mundial, depois de uma vitória magra sobre Oman por 1-0. Rudiger e Thomas Müller são dúvidas para a estreia contra o Japão na próxima quarta-feira. Eric Miranda.
Mesmo sem o brilho de Copas passadas, o Japão aposta na mistura entre experiência e juventude para expulsar o fantasma das oitavas de final. Em 7 participações, os japoneses nunca passaram dessa fase e, para isso, vai ter que superar favoritas como Espanha e Alemanha no grupo E. Bruno Faria. Marrocos muda treinador faltando 3 meses para a Copa do Mundo e sonha em ser a zebra do grupo F contra a Bélgica, Croácia e Canadá. O treinador Walid Regragui dirigiu a seleção em apenas 3 oportunidades. Ele contará com os experientes Hakimi, Mazraoui e Ziyech para tentar chegar às oitavas de final no Catar. Vitor Lessa. Atual vice-campeã mundial, a Croácia vai em busca de mais uma campanha surpreendente e, quem sabe, outra chance em uma final de Copa do Mundo. O líder e craque do time não mudou. Luka Modric chega para disputar o seu último mundial no Catar. O melhor jogador do mundo em 2018 quer repetir o feito e liderar os croatas em mais uma campanha histórica. Os trepidantes voltam daqui a pouquinho com muito mais informação sobre as seleções da Copa e o seu time. Agora é hora do nosso primeiro bate-papo aqui no Globo Esportivo. Debate do Globo. Francisco Aiello e Rafael Marques, essa é a primeira Copa do Mundo realizada no Oriente Médio. É também a mais cara de todos os tempos. Muitas alterações foram necessárias para a realização do evento, entre eles, né, a data. Estamos começando aí no fim do ano por conta das questões climáticas. É uma Copa marcada também pela diferença cultural, né? E já começaram aí alguns entreveros, como a gente noticiou, tem repórter sofrendo com censura, artistas se negando a participar do show de abertura, capitães de seleções que estão prometendo se manifestar em campo, e a seleção da Dinamarca como um todo também, né? Protestando contra a questão dos direitos humanos. Essa realmente vai ser uma cobertura muito diferente da Copa do Mundo, né? O que vocês esperam do papel dos jornalistas, Aiello e Rafa, quando a Copa começar? Bom, primeiro eu espero respeito a uma cultura. Eu acho que isso aí tem que ser exercido, para mim, em condição sem negociação. Sem negociação. Eu acho que uma coisa é discutir, uma coisa é protestar, e a gente acompanhou demais isso, o que aconteceu ao longo da construção dos estádios, com diversos operários mortos, com as condições subhumanas. Mais uma vez, isso está retratado, né? A gente já falou disso aqui ao longo da semana. Esquemas da FIFA, isso é tratado também no documentário. Ih, Barreto, dei spoiler, se você já não terminou. Acabei de dar spoiler. Mas vamos lá. Ainda tem muita coisa para ver. Tem muita coisa. Então isso está retratado também. E não só nesse documentário, mas isso é uma coisa completamente pública. Ou seja, basta você buscar qualquer canal de informação que você vai ver a quantidade de pessoas mortas, as condições subhumanas que vários operários se submeteram para poder construir os estádios em Doha, no Catar. Então, isso aí eu acho que cabe protesto, isso não tem nada a ver com a parte cultural, sobretudo religião. Mas eu acho que quando envolve religião, quando envolve cultura, eu acho que isso precisa ser respeitado. E eu acho o seguinte, se você não tolera, se você é frontalmente contra, faça como Rod Stewart, faça como o Dua Lipa, que disseram o seguinte, olha, a gente não vai, né, porque a gente não concorda com o tipo de tratamento que é dado, por causa da questão cultural, né, por causa da questão da religião. Então a gente não concorda. Bacana. Agora, eu acho que ir para o Catar e se manifestar contra uma cultura, eu penso que é uma forma deselegante de você estar na casa de alguém. Eu acho que o Aiello está coberto de razão. Assim, faço minhas as suas palavras. A gente tem que entender que cada vez mais, né, e esse é o discurso universal, essa é uma lógica, né, uma base de sustentação social profanada pela ONU, que inclusive encontra eco na FIFA, em todas as instituições que organizam eventos globais, e eu acho que a gente não pode efetivamente permitir mais esse tipo de situação em pleno 2022.
Vejam, não se consegue, a gente tem esse episódio da Argentina aí, né, da torcida argentina já, enfim, de alguns torcedores argentinos que não retratam provavelmente o sentimento total, mas tem uma representatividade, é uma parte que faz um barulho, que serve de exemplo mais recente. Essa galera está indo predisposta a fazer arruaça. Então, assim, a gente vai ter provavelmente uma Copa do Mundo, até por conta desse choque cultural grande, onde muitas coisas serão feitas de maneira proposital, serão pensadas para serem feitas durante os jogos. Muitas coisas serão feitas sem a intenção de atingir, mas podem atingir se forem feitas de maneira inadequada. E muitas coisas não serão feitas, mas alguém pode criar uma situação para fazer parecer que foram feitas. O que eu quero dizer com isso? Quando a pergunta é, o que esperar da cobertura jornalística quando a Copa tiver seu start? Bom senso e critério contundente na fiscalização de tudo isso. Não dá para a gente imaginar, porque independentemente de você ser brasileiro, argentino, árabe, enfim, europeu, não importa. Se você é jornalista, supostamente, imagino que seja assim no mundo inteiro, você faz um juramento, quando você se forma, de buscar sempre a clarividência dos fatos e ajudar na construção de uma sociedade mais justa e igualitária, né? Então, o que eu espero, não sei se isso vai ser uma coisa atendida, se isso vai ser pleno, se todo mundo vai agir assim, se todos os povos, todos os jornalistas de todas as partes do mundo terão esse comportamento, se vai ter pachecada, se vai ter proteção à sua pátria mediante alguma ação escusa, indevida, não sei. Eu quero crer que não. Mas o que eu espero é que todo mundo atue jornalisticamente, que é relatando os fatos e estabelecendo juízo crítico de valor. A gente vive um momento do mundo em que cada vez mais as diferenças estão tentando serem diminuídas, estão buscando o acalanto, uma sociedade mais igual. O caminho do mundo é para uma evolução que nunca antes nós vivenciamos. Eu sempre uso esse exemplo aqui quando falamos de temas mais delicados, Barreto e Aiello, lembrando que vocês dois são mais velhos do que eu. Eu tenho 44 anos. Eu, quando criança, não ouvia falar em diversidade. Não ouvia falar em sociedade igual. Não ouvia falar em fim de preconceito. Ao contrário, eu nos anos 80, nos anos 90, participava de eventos sociais e ouvia as pessoas tratarem de maneira indiscriminada, com exclusão, com afastamento, os gays, as lésbicas, os negros, os pobres, os que tinham alguma deficiência física. A gente vivenciava isso e, assim, equivocadamente, enquanto criança, muitas vezes até se ria disso. Porque não era esse o juízo de valor. Não se percebia, enquanto sociedade, uma necessidade de mudança comportamental. Hoje não tem como voltar mais. E que bom por isso. A sociedade está realmente buscando evoluir. Mas é um exercício árduo, difícil, demorado. E uma Copa do Mundo é justamente a plataforma ideal para que tudo isso seja posto à prova. Repito, eu espero da imprensa global o tratamento direto, reto, adequado a esse tipo de situação. Agora, com relação às manifestações, né, que vocês já citaram aí, de artistas, jogadores também estão fazendo. O Aiello citou a questão do respeito à cultura local, mas alguns valores são universais, né? E aí, vocês consideram que vale o protesto? Eu acho que vale, assim, desde que você seja respeitoso, eu acho que vale sim, qualquer tipo de protesto. Eu acho que é um direito, entendeu, de se fazer o protesto, mas continuo achando também que o componente religioso ele precisa ser respeitado. Cada país, cada sociedade tem as suas crenças. Aqui no Brasil a gente tem essa questão também muito forte na questão da religião, né? A gente tem uma diversidade muito grande, né? Somos um país aqui ecumênico, a gente tem religiões diversas e eu me incomoda demais a falta de respeito de alguém com alguma outra religião que não seja a sua. Eu acho que não é, né? Somos um país laico, né? A gente sabe muito bem disso. Então, entendo que o desrespeito à religião, para mim, me causa, né, um desconforto muito grande, porque isso é muito próprio de cada lugar, muito próprio de cada
de cada país, de cada região. Mas entendo também que qualquer tipo de manifestação seja válida, né? Ou seja, o livre-arbítrio, você tendo a liberdade de se manifestar, mas desde que seja com respeito, desde que seja de uma forma tranquila, sabe? Sem ofensas, sem agressões, sobretudo agressões físicas, como lamentavelmente a gente vê dentro do próprio Brasil, né? Pessoas serem agredidas fisicamente porque pertencem a uma religião diferente daquela pessoa que cometeu a agressão. O Ael está coberto de razão mais uma vez, só que eu preciso fazer uma observação aqui que é necessária. Barreto e Chico. Vejam, a FIFA não bate na porta de ninguém, de absolutamente ninguém, para que o país cedie uma Copa do Mundo. A FIFA é dona do evento e são os países que se mostram interessados em sediar. A partir do momento que um país chega para a FIFA e diz eu quero sediar uma Copa do Mundo, ele recebe um caderno de encargos, é um livro grosso, com uma série de condições que a FIFA impõe para que a competição possa ser realizada naquele determinado país. Durante o período antes da Copa, é a FIFA quem toma conta, entre aspas, da vida civil daquele país. É a FIFA quem determina determinadas regras, é a FIFA quem estabelece parâmetros de comportamento social. É ela quem faz isso porque o país aceitou a submissão e a intromissão da FIFA a partir do momento em que vai até ela e diz que quer sediar a Copa do Mundo. A gente pode debater se a FIFA está certa em fazer isso. É uma outra discussão. Mas o que não está em discussão é que a regra do jogo é muito clara, cristalina, evidente, escancarada para todo mundo que quer jogar esse jogo. Ninguém é enganado nisso. Então, é preciso que o Qatar entenda, a partir do momento em que ele se diz, disposto, né, a decidir, a jogar, a fazer, a organizar uma Copa do Mundo, é preciso que o Qatar entenda que algumas coisas vão ser feitas. Perdão, Rafa, perdão. Mas aí assim, é claro que isso existe, né? Mas assim, mas eu acho que esse caderno de encargos, ele tá muito baseado em questões mais práticas. Por exemplo, né? A venda de cerveja, que é sempre polêmica, né? Pode vender cerveja, não pode vender cerveja. Isso aí é uma parte da cultura, né? Dos povos, enfim, ocidentais, orientais. Existe uma diferença. No Oriente Médio isso é diferente, né? É diferente é tratado de um jeito diferente, por exemplo, como em outros países do Ocidente. O Alcorão, por exemplo, será que o caderno de encargos da FIFA ele se sobrepõe à Bíblia? Ele se sobrepõe ao Alcorão? Então acho assim, são coisas separadas, né? São coisas diferentes. Eu vou chegar nesse ponto. Eu acho que vale para qualquer evento internacional, né? Se você se abre para receber o mundo, você não pode também impor a sua cultura ao mundo, certo? Então, eu só estou fazendo esse preâmbulo para dizer que, independentemente do nosso juízo de valor, o meu, o seu, do Barreto aqui, existe uma constatação, um fato. O fato é, o Qatar procurou a FIFA e a FIFA disse, a condição é essa, você quer, quero. Então, é o Qatar quem tem o ônus de qualquer coisa que venha a diretamente atingir a sua cultura. É só esse o ponto. Na questão específica da religião, que aí não tem nada a ver, a FIFA não se mete nisso, versa muito mais sobre o conceito de mundo globalizado. Aí a gente tem que apelar para uma coisa que eu entendo ser muito mais plausível para ajudar a elucidar essa discussão do que propriamente as regras, que é o respeito à escolha do próximo. Da mesma forma que o Qatar quer que as pessoas sempre respeitem a sua cultura religiosa, ele precisa respeitar não só a cultura religiosa, mas as manifestações democráticas, enfim, em favor das diferenças, tudo aquilo que vier dentro do contexto de Copa do Mundo. O problema principal, e aí eu acho que a linha é muito tênue, é que dá permissão a algo que não é cultural no meu país para a reação desmedida a esta permissão é um estalar de dedos, meus amigos.
O risco principal dessa Copa do Mundo é que as pessoas que reagirem de maneira contrária a manifestações que venham a não ser bem recebidas, seja pela população catarí, seja por qualquer população presente na Copa do Mundo, é que isso se transforme em um campo de batalha. Então, eu acho que tudo que está acontecendo antes da Copa do Mundo está servindo para a organização da competição ficar alerta e aumentar ainda mais o seu potencial de segurança. Eu não estou aqui preconizando o caos. Eu não estou aqui como profeta do Apocalipse. Nem é meu perfil isso. Mas eu acho que cabe esse alerta para todo mundo que pertence à bolha do futebol, no seguinte sentido: não é possível, não existe a possibilidade, portanto não é possível que as autoridades consigam prever tudo o que venha a acontecer. Mas é possível que se faça um planejamento forte o suficiente para que estas manifestações, sejam elas quais forem, não causem impacto direto no comportamento dos espectadores que estiverem no estádio, fora do estádio e, claro, dos times em campo. Que quando você se abre para um evento que é do mundo, né, você não pode impor as suas regras, as regras do seu país ao mundo. Você tem que estar disposto também a ter uma certa tolerância, né? Mas que tipo de regra você está se referindo, Barreto? É o seguinte, você vai receber um evento que é do mundo. Sim. Né? Então, se você impõe restrições às pessoas, as pessoas têm que estar dispostas a aceitar. Por exemplo, as mulheres no Catar não podem andar com o ombro de fora ou com o joelho de fora, porque ofende a cultura local. Sim. Aí, muito provavelmente, a FIFA aceitou isso. A FIFA não quis passar por cima, né, de uma questão que é de interpretação de orientações religiosas. Né? A gente também não pode dizer que simplesmente é uma questão religiosa. É assim que a lei do país interpreta essa recomendação religiosa do Alcorão. Sim. E então a FIFA disse: então tá bom, nós vamos fazer o evento aí e as mulheres que foram ao evento vão ter que cobrir o ombro e ter que cobrir o joelho. Agora, se a FIFA considerasse que isso... Estou pegando um exemplo quase que aleatório, tá? Mas é o primeiro que vem à mente, até porque minha mulher está no Catar e ela me passa lá as restrições que ela tem. Se a FIFA dissesse: bom, desse jeito eu não posso realizar o evento, fim de papo. Está encerrado, não vai ter Copa no Catar. Sim. Né? Algumas condições existem, algumas condições foram aceitas, como por exemplo a de consumo de bebida alcoólica em determinados lugares. Né? Sim. Teve uma conversa prévia. O que não dá para fazer agora é o Catar querer impor mais restrições além daquelas que já foram aceitas. Como por exemplo, chega eu não sei o que ele era, um segurança, e diz que não pode filmar num determinado lugar. Não pode filmar por quê? Sim. Né? Então eu acho que esse é o ponto de conflito que a gente vai ver aí. Né? E também da mesma forma, se o visitante topou ir ao Catar, sabendo das regras, homem não pode ficar sem camisa, não pode beber em qualquer lugar, etc., também está indo com a premissa de que vai concordar com essas regras. Esse é o chamado combinado, né, caro? Né? Combinado das não duas sai caro, partes. Seria das o duas melhor partes. dos mundos, né? Sempre. Então, por isso, assim, eu acho que quando não passa pela questão da religião, da cultura de um país, mais uma vez, tá? A opinião que eu tenho é isso. Eu acho que é possível você negociar, você discutir, entendeu? Por exemplo, a questão da cerveja é uma questão muito forte para eles, quer dizer, da cerveja, né? Do álcool, né? Mas foi criado o quê? Foi criado um meio termo, sabe? Foi criado um meio termo. A questão das mulheres, né, se cobrirem, eu acho que há um meio termo também, ou aí não houve negociação, não pode, os homens andarem sem camisa, o outro ponto que parece também que não houve. Agora, aquela história, né, já foi dito aqui, quem está indo também precisa, é aquela história, você vem na minha casa, Barreto, você também, Rafa, sabe? Então, assim, existem algumas regras da minha casa. Se você não concorda com elas integralmente, você sempre vai dizer: obrigado, cara, mas não dá pra ir não, porque eu vou me sentir desconfortável, né? Vou ficar desconfortável. Só tem detalhe, né? Você alugou sua casa e você não tá morando nela durante 2 meses. E aí eu e o Barreto resolvemos ir na sua casa, mas ela pertence a você, mas você alugou. Você alugou pro Nicolas Bacarim.
Aí o Nicolas Baccarin não esquenta que eu e o Barreto estejamos na sua casa sem camisa. E aí? Como é que você faz? Mas eu e o Nicolas, na hora do aluguel, a gente teve acertos. É isso. É como o Barreto Você falou. avisou pro Baccarin, ó, Sim. aqui na minha casa não entra sem camisa. É isso. Então, por isso que eu acho que houve um erro grave para mim em todo esse processo. A falta da clareza das condições globais... Do que pode e o que não pode, né? Com a antecedência que o caso permite ou exige, né? Isso é para ter sido feito há muito tempo. 6 meses antes, 7 meses antes. Olha só, você quer ir para o Catar lá em dezembro, novembro? Nós estamos em maio, né? As condições são essas. Você homem, pá. Você mulher, pá. Você que consome bebida alcoólica, pá. Funciona assim, ok? Já sabe se vai ou não. E aí pronto. Só que isso não foi feito da maneira que deveria ser. Houve várias discussões. Eu lembro que a gente debateu uma vez aqui no Globo Esportivo, salvo engano, em julho, quando surgiram as primeiras polêmicas em relação a essa questão social e não tinha sequer um comunicado oficial da FIFA sobre isso. Aí tá errado, né? Como eu citei, como estão fazendo Rod Stewart e Dua Lipa. Muito obrigado pelo convite, mas a gente não concorda da forma como as coisas são tratadas no país, então a gente abre mão de poder participar da abertura. A Shakira, inclusive, né? Parece que estava também avaliando essa situação. Perfeito. Você não concorda? Você pensa diferente? Você tem todo o direito de dizer que não vai participar da festa. Tá na hora do intervalo no Globo Esportivo, hein? No Rio de Janeiro, 7h37. Globo Esportivo. Os craques da Rádio Globo batendo uma bola com você. Globo Esportivo. Rádio Globo. Os craques da Rádio Globo batendo uma bola com você. Globo Esportivo, Marcelo Barreto. Tô de volta com o Globo Esportivo vibrando com você, com Francisco Aiello, com Rafael Marques e com os trepidantes que estão chegando aí pra gente fazer um giro de informações da Copa do Mundo. Diário da Seleção Brasil. Oferecimento betnacional.com, a bet dos brasileiros. Corega, você seguro por menos de 90 centavos por dia. Promoção Torcida rumo ao Hexa sempre TCL, uma TV por dia até dezembro. Gerdau, a maior empresa brasileira produtora de aço. E Black Friday tá na área Chevrolet. Entrou na área, fechou o melhor negócio. Aproveite! As informações da seleção brasileira com Renan Moura. Tô na área, Barreto, e nesta quinta-feira o Tite ainda não deu pistas da equipe que vai colocar na estreia da Copa do Mundo, mas começou a testar um modelo de jogo para enfrentar na Sérvia. Para se resguardar, o técnico autorizou imagens apenas nos 15 minutos iniciais. A curiosidade do treino tático foi a utilização de 4 pontas em cada time, 2 deles bem abertos. O Neymar e o Rodrigo atuaram mais centralizados. Um time teve a seguinte formação: Ederson, Danilo, Éder Militão, Thiago Silva e Alex Telles, Fabinho, Fred, Neymar, Rafinha, Vinícius Júnior e o Gabriel Jesus. Na sequência, o técnico trocou o Gabriel Jesus pelo Pedro do Flamengo e o Fred pelo Bruno Guimarães do Newcastle. No outro time, o técnico definiu a seguinte escalação: Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Bremer e Alexandro, Casemiro, Paquetá e Rodrigo, Antony, Martinelli e o Richarlison. Nesse esquema, o Rodrigo foi usado na função que o Neymar desempenha, mais centralizado, e durante o treino, o Lucas Paquetá deu lugar ao Everton Ribeiro do Flamengo. O Tite também reservou parte da atividade pela manhã para dar atenção ao posicionamento dos defensores, que terão a missão de parar o trio de ataque sérvio formado pelo Mitrovic, Vlahovic e o Kostic. Recuperado de tal incômodo muscular, o Marquinhos deu provas que está 100% e pronto para o primeiro jogo daqui a uma semana. O jogador, inclusive, brincou com o noticiário que colocava até em xeque a participação dele na Copa do Mundo. Vocês assustaram até minha família com isso. Era ligação toda hora. Como é que você tá? Como é que você tá? Tô vendo que você não treinou. Mas, não, foi apenas um incômodo, né, nos últimos jogos lá, que eu tive com Paris. E durante a semana o incômodo continuava, né, isso estava me atrapalhando na minha performance nos treinamentos, e junto com a chegada da Copa do Mundo, né, foi decidido com o staff do PSG, com o staff médico, né, de que eu precisaria de alguns dias
de tratamento e depois voltando à rotina normal de treinamentos pouco a pouco, né, fazendo os testes, fazendo as coisas que teriam que ser feitas, e hoje felizmente já consegui fazer o treinamento completo com o time, né, fico muito feliz, uma semana aí para a nossa estreia, para a Copa começar, então ainda temos mais alguns dias de trabalhar, né, mas venho jogando bastante no PSG, então creio que preparo físico, creio que a forma física e a performance, vou trabalhar firme para que possa estar 100% sim. Tá aí a palavra do Marquinhos, zagueiro do Paris Saint-Germain. Hoje o presidente da CBF, Reginaldo Rodrigues, que também é chefe da delegação na Copa, emitiu uma nota reafirmando que não está tratando do substituto de Tite e que não há acordo com nenhum nome comentado na mídia. Segundo ele, o foco é total na conquista do Hexa e o assunto só será tratado em janeiro. Em entrevista à Rádio Grenal, o vice-presidente Francisco Noveleto chegou a citar que a CBF consultou o Pepe Guardiola do Manchester City há 3 anos, mas a entidade se assustou com os valores na casa de 24 milhões de euros por ano, cerca de 135 milhões de reais por temporada de salário ao treinador. Barreto. Valeu, Renan. Tá pintando um time com 2 pontas, hein? Parece que a iniciativa do Tite hoje era o tal do treino fantasma, né? Aquele com o posicionamento dos times sem adversário. E essa divisão, a sensação que a gente tem é de que ele não quer entregar a escalação certinha, mas o modelo está lá sendo testado, né não? E muito mais do que um modelo, opções também. Na verdade, ele não quer mostrar quais são as transformações, as mudanças em que ele vai fazer no time da seleção brasileira durante os jogos. Porque, obviamente, a partir do momento que a imprensa assiste e a imprensa divulga isso, os adversários têm as informações. Se bem que eu tenho uma opinião muito particular, muito particular em relação a isso. Eu acho que o trabalho dos observadores, o trabalho do pessoal do scout é justamente esse, é entregar para o treinador tudo aquilo que o adversário pode fazer. Opção A, opção B, C, de A a Z. Eu acho que o técnico não pode ser surpreendido com uma formação, com uma mudança tática durante o jogo, uma mudança de peça. Isso aí, se acontecer, é falha do departamento, né, de observação e também de scout. Mas o Tite, obviamente, né, os adversários que lutem. Ele e nenhum outro treinador quer entregar isso de bandeja. Todo o treino da seleção brasileira que suscitar a possibilidade de ter uma formação que venha a ser algo, né, algum conteúdo que possa ser explorado pelos adversários, sempre que isso acontecer, o treino vai ser fechado à imprensa e é legítimo que seja assim, né? Quando o Renan fala que ele hoje não esboçou o time, ele trocou, ele entremeou, misturou titulares e reservas de propósito, e aí deu a entender, pelo jeito que os 2 times treinaram, que a seleção vai ter 2 homens abertos. Sim, que a seleção vai ter 2 homens abertos, nós sabemos. A questão toda é que isso impacta diretamente na posição do Neymar. Se a seleção tiver o Vinícius Júnior, Neymar por dentro. Se a seleção não tiver o Vinícius Júnior, Neymar na esquerda. Só essa, me parece, a única possibilidade de variação para a estreia contra a Sérvia. A gente entende isso porque a gente está fazendo todos os jogos da seleção, acompanha o trabalho do Tite desde o início, então isso nos dá subsídios. Os adversários vão ter que realmente trabalhar um pouco em cima dessas informações. Quando o treino for para montar o time titular, ele será fechado. E aí caberá a apuração de quem está de perto acompanhando a seleção brasileira desvendar o time que estreia. Muito bem, vamos começar a girar pelo noticiário das seleções, hoje falando daquelas que estão nos grupos E e F. Atenção, hein? São potenciais adversários do Brasil nas quartas de final. Começando pela Bélgica! Ah, meu Deus do céu, tira esse fantasma pra lá. Bruno Faria. A seleção da Bélgica chega ao Catar com um fio de esperança de tentar conquistar o primeiro título da sua história com uma geração recheada de talento e, mais uma vez, cheia de grandes expectativas. O técnico Roberto Martínez convocou os principais jogadores para a disputa do Mundial. A maior dúvida era sobre Romelu Lukaku, atacante que vive bom momento na Inter de Milão. Ele sofreu sua 2ª lesão na temporada pela equipe italiana, mas está recuperado e fará parte do grupo na Copa do Mundo. Martínez mantém a espinha dorsal que terminou o último Mundial na 3ª colocação, com Thibaut Courtois no gol, Vertonghen na defesa, Kevin De Bruyne e Eden Hazard no meio de campo e Romelu Lukaku no ataque.
Por outro lado, o comandante espanhol, que constantemente convocava Divock Origi, atualmente no Milan, deixou o atacante de fora da lista final. Origi se destacou no Liverpool na Champions League em 2019, mas desde que mudou-se para o futebol italiano, ainda não conseguiu apresentar as boas atuações da Inglaterra e, atrelada à falta de minutos em campo, pode ter sido um fator preponderante para a não convocação para o Mundial. Cabeça de chave no Grupo F, a Bélgica fará sua estreia na quarta-feira da semana que vem, no dia 23, contra o Canadá. A segunda partida será no domingo, dia 27, diante do Marrocos. E a terceira e última apresentação da primeira fase, na quinta-feira, dia 1º de dezembro, contra a Croácia, adversário mais complicado do grupo. A seleção belga, que ainda terá um último amistoso antes de estrear na Copa. Na próxima sexta-feira, o duelo será diante do Egito, ao meio-dia, horário de Brasília. De São Paulo, Bruno Faria. Valeu, Bruno. Bacarim, bota na agulha aí outra do Grupo F, pra gente fechar grupo por grupo aqui. No Grupo F temos Bélgica, Canadá, Croácia e Marrocos. Se for o Canadá, você tem que... Ah, bom. Se fosse o Canadá, era só o sinalzão pra eu fazer a vinheta ao vivo aqui. Então vamos com a seleção da... Então vamos de Canadá, para eu soltar a vinheta. Canadá, com Eco e com Vitor Lessa. Fala Barreto, amigos ligados neste Globo Esportivo. Depois de 36 anos, o Canadá terá a chance de voltar a jogar uma Copa do Mundo. A estreia, no entanto, não será nada fácil. Os canadenses terão pela frente a Bélgica, uma das candidatas a ir longe neste Mundial. Antes disso, o time comandado por John Herdman entrou em campo no último desafio antes da Copa e bateu o Japão por 2-1 de virada, com direito a gol no último minuto, com um pênalti cobrado no melhor estilo Louco Abreu, com cavadinha. O amistoso foi disputado nos Emirados Árabes. O principal destaque entre os canadenses é o lateral esquerdo do Bayern de Munique, Alphonso Davies. Tem também o atacante Jonathan David, do Lille da França. O Canadá terminou as eliminatórias da CONCACAF, que engloba as Américas do Norte e Central, na primeira posição, à frente de México, Estados Unidos e Costa Rica, que avançou na repescagem. Vamos, portanto, aos 26 convocados do Canadá para esta Copa do Mundo. Goleiros: James Pantemis, Montreal; Milan Borjan, Estrela Vermelha; e Danny Clare, do Minnesota United. Defensores: Samuel Adekupé, do Hatayspor; Joel Waterman, do Montreal; Alistair Johnson, Montreal; Rich Laria, do Toronto; Kamal Miller, do Montreal; Steven Vitória, do Desportivo de Chaves; Derek Cornelius, do Panetolicos. Meio-campistas: Liam Fraser, Toronto; Ismael Koné, Montreal; Mark Anthony Kai, do Toronto; David Waterspoon, do ST Johnston; Jonathan Osório, Toronto; Atiba Hudson, do Besiktas; Stephen Eustáquio, do Porto; Samuel Pitt, do Montreal. Atacantes: Tejan Buckingham, do Bruges; Liam Miller, do Basel; Lucas Cavallini, Vancouver Whitecaps; Ike Ugbo, do Troyes; Junior Hoyler, do Reading; Jonathan Davis, do Lille; Kyle Larin, do Bruges; e Alphonso Davies, do Bayern de Munique. O Canadá está no Grupo F, ao lado da Bélgica, Croácia e Marrocos. A estreia será, como eu disse, diante dos belgas no próximo dia 23. Depois terá Croácia e Marrocos. Ou seja, os canadenses terão logo de cara duas seleções muito fortes e favoritas para as vagas das oitavas de final. Barreto. Não tá fácil a vida não. Vamos para outra seleção que não chega com banca de favorita. Marrocos! Só faltou o apresentador deixar preparado aqui para saber quem é o Marrocos. É o Bruno Faria, né? O Marrocos sonha em ser a zebra do Grupo F na Copa do Mundo. Ao lado de Bélgica, Croácia e Canadá, os marroquinos sabem que estão longe de serem candidatos a avançarem às oitavas de final do Mundial. O problema é que a preparação para o Catar começou bastante conturbada. Em agosto, a Federação do Marrocos demitiu o técnico Vahid Haladozovic, faltando apenas 3 meses para a Copa do Mundo. Em nota oficial, a entidade justificou que a decisão foi tomada devido a diferenças de opiniões. O comandante bósnio já tinha tido confusões semelhantes quando dirigia outras seleções. Foi assim em 2018, quando deixou o Japão, e em 2010 na demissão da Costa do Marfim. O novo treinador,
Walid Regragui dirigiu a seleção marroquina em apenas 3 amistosos. Na vitória por 2-0 contra o Chile em setembro, no mesmo mês, quando empatou diante do Paraguai por 0-0, e nesta quinta-feira contra a Geórgia, na vitória tranquila por 3-0. A preparação se encerrou neste amistoso e agora a seleção só volta a campo na estreia da Copa do Mundo. O duelo será na quarta-feira da semana que vem, dia 23, contra a Croácia. Depois, no domingo, dia 27, no confronto diante da Bélgica. E na quinta-feira, dia 1º de dezembro, no duelo contra o Canadá. Os principais nomes do Marrocos no Catar são o lateral direito Hakimi, do Paris Saint-Germain, o defensor Mazraoui, do Bayern de Munique e o atacante Hakim Ziyech, do Chelsea. De São Paulo, Bruno Faria. Valeu, Bruno. Tá na hora de fechar esse grupo. De novo com o Vitor Lessa. Muito bem, Barreto. Atual vice-campeã mundial, a Croácia chega ao Catar com o sonho de fazer história novamente, desbancar as favoritas e quem sabe ter a chance de levantar a taça mais cobiçada do mundo do futebol, algo que passou muito perto em 2018, quando perdeu a decisão para a França. Melhor jogador do mundo naquela temporada e principal líder e jogador da equipe, Luka Modric, chega aos 37 anos para disputar a sua última Copa. A equipe, comandada por Zlatko Dalic, tem outros destaques importantes que também foram vice-campeões na Rússia. O zagueiro Lovren, os meias Kovacic e Brozovic, além do atacante Perisic. Uma equipe mais envelhecida, mas ainda assim muito forte. Os croatas se classificaram para a Copa após terminar na primeira colocação do Grupo H das eliminatórias europeias, desbancando a Rússia, que acabou perdendo a vaga na repescagem para a Polônia. Ontem a Croácia entrou em campo para o seu último amistoso antes do Mundial e bateu a Arábia Saudita por 1-0. A atuação, no entanto, foi ruim, o que foi admitido inclusive pelo técnico Zlatko Dalic, que chegou a falar que o time deu sorte em não ter levado pelo menos um gol. O único da partida foi de Kramaric, aos 37 do segundo tempo. Vamos aos 26 convocados da Croácia para a Copa do Mundo. Goleiros Livakovic, Dinamo de Zagreb, e Vucevic, do Osijek, e Gribic, do Atlético de Madrid. Defensores: Vida, do AEK da Grécia, Lovren, Zenit, Barisic, do Rangers, Juranovic, Celtic, Gvardiol, RB Leipzig, Sosa, Stuttgart, Stanisic, Bayern de Munique, Erlich, Sassuolo e Sutalo, Dinamo de Zagreb. Meio-campistas: Modric, Real Madrid, Kovacic, Chelsea, Brozovic, Inter de Milão, Pasalic, Atalanta, Vlasic, Torino, Maher, Rennes, Jakic, Eintracht Frankfurt e Susic, do RB Salzburg. Atacantes: Perisic, Tottenham, Kramaric, Hoffenheim, Bruno Petkovic, Dinamo de Zagreb, Orsic, Dinamo de Zagreb, Budimir, Osasuna e Livarra, do Hajduk. A seleção croata viaja nesta sexta para o Catar, onde estreia na próxima quarta-feira, dia 23, às 7 da manhã, contra Marrocos pelo Grupo F. Bélgica e Canadá completam o grupo. Barreto. Valeu, Vitão. Vamos falar então desse grupo que tem a atual vice-campeã mundial e a seleção que eliminou o Brasil da última Copa do Mundo, Francisco Aelo e Rafael Marques. Não tá fácil a vida de Marrocos e Canadá não, né? Não tá. Assim, a exemplo do que a gente já viu em grupos anteriores aqui no Globo Esportivo, né, nos grupos em que, por exemplo, né, a gente olha, né, nos grupos que a gente discutiu aqui nos programas da semana, é fácil identificar, por exemplo, no grupo D, de dado que França e Dinamarca vão avançar. A dúvida é saber quem vai ser primeiro, quem vai ser segunda, e Tunísia e Austrália vão ficar no meio do caminho. Da mesma forma no grupo E, né? A gente vai falar bastante disso também, né, no grupo E, mas no grupo F é a mesma coisa. A dúvida é saber quem vai ser a primeira colocada, Bélgica ou a Croácia. A Croácia com uma seleção ainda envelhecida, né, o Modric participando da última Copa do Mundo dele. A Bélgica já num processo inicial de renovação, mas como é difícil para determinados países fazer esse trabalho de renovação. Porque é uma renovação muito lenta, porque você não tem, né, em alguns países, ou pelo menos na maioria desses países, o que acontece no futebol brasileiro, que a cada ciclo de Copa do Mundo já seria possível fazer uma renovação completa da seleção brasileira. É que o técnico não costuma fazer isso. O técnico sempre vai lá e se apoia ainda nos jogadores mais experientes, né, e os mantém para a próxima Copa do Mundo. Mas
na maioria dos países, essa renovação ela é mais difícil e mais demorada, mais lenta. Por isso que a gente percebe que Bélgica e Croácia ainda possuem jogadores, né, acima dos 30 anos. E a dúvida é para saber quem vai ser terceiro ou quarto, Canadá ou Marrocos. Acho até que Marrocos tem mais bola que o Canadá. Tô com ela, assim, acho que esses grupos que tem duas seleções muito mais fortes que as outras, eles são relativamente fáceis de você prever. Especificamente no grupo F, tem ainda uma situação que eu acho curiosa e relevante. O jogo entre Croácia e Bélgica é só na última rodada, é só no dia 1º de dezembro. Então, o normal é que as duas seleções ganhem as suas partidas contra Canadá e Marrocos e cheguem para esse confronto só para disputar quem é o primeiro e quem é o segundo. Imaginem só a situação, ou a possibilidade de um dos dois, ou Bélgica ou Croácia, empatar um desses compromissos contra Canadá e Marrocos. Vai chegar para esse jogo, para esse clássico, digamos assim, clássico da chave, mais, né, pressionado para poder conseguir um resultado e avançar de etapa. Não acho que vão passar dificuldade, acho que avançam com alguma tranquilidade, mas é preciso considerar esta situação. A gente olha para a Bélgica e vê uma preocupação constante com o Lukaku. Alguns jogadores, né, que são importantes para as suas seleções, quando eles estão ou machucados, ou voltando de contusão, ou sem estarem ainda vivendo o auge da sua forma física, eles são batidos no noticiário todo santo dia, né? E aí fica parecendo que a Bélgica só tem o Lukaku, não tem. Tem outros grandes jogadores. De Bruyne, por exemplo, é o craque do time. E vai estar bem, porque vem jogando, né, no Manchester City. Não consigo imaginar, por exemplo, uma Bélgica tão, digamos, opaca. Estou com ela, uma seleção 4 anos mais velha, como também 4 anos mais velha a seleção croata. Mas foram duas boas equipes da última edição. Então pode se manter. A Croácia, por exemplo, tem a manutenção de uma base. Inclusive o técnico, o Dalic, continua. São 6 anos de trabalho. Atual vice-campeão do mundo. Ele mantém lá, Perisic, a galera toda lá está com ele. Então eu consigo imaginar uma Croácia mantendo uma unidade coletiva bem interessante. Por isso que, para efeitos de primeira fase, ambas não devem ter muita dificuldade. A tendência mesmo é que Canadá e Marrocos fiquem eliminadas na primeira fase. Hora do intervalo no Globo Esportivo, no Rio de Janeiro, 7h59. Globo Esportivo. Os craques da Rádio Globo, batendo uma bola com você. Globo Esportivo. Os craques da Rádio Globo, batendo uma bola com você. Globo Esportivo. Marcelo Barreto. Tô de volta com o Globo Esportivo, vibrando com você, com Francisco Aelo, com o Rafael Marques e com os trepidantes que agora chegam aí para fazer um giro com as informações do seu clube. Na cola do gigante Hugo Lago. Fora dos planos do clube, lateral direito Léo Matos confirma que não vestirá mais a camisa do Vasco. Faltando exatas 3 semanas para a reapresentação do elenco, dirigentes tentam driblar as incertezas do mercado para anunciar os primeiros reforços e o próximo treinador. Flamengo! Quem acompanha o mais querido é o Renan Moura. Vice-presidente da CBF revela que Dorival Júnior é a bola da vez na seleção. Técnico está perto de renovar com o Flamengo por 2 temporadas. Real Madrid envia carta parabenizando o rubro-negro pelo título da Libertadores e classifica como uma grande honra possível final no Mundial de Clubes. Fluminense! Para falar do tricolor, vamos nessa, Vitor Lessa. Ainda sem contato do Fluminense, a diretoria do Atlético Mineiro descarta novo empréstimo do Meia Natan e futuro do jogador está mais longe do tricolor. Uma opção de compra fixada em 5 milhões de euros, quase 28 milhões de reais, situação fica inviável para o Flu e Natan deve retornar ao Galo em 2023. Botafogo! Ligadinho no glorioso, Thalita Júdice. Destaque do Botafogo no Campeonato Brasileiro. O Jefinho vive futuro incerto no glorioso e aproveita férias para desenvolver características fundamentais a um atacante. Glorioso pode fazer mais um amistoso internacional antes de enfrentar o Crystal Palace em dezembro.
Vamos seguir então o nosso giro com as informações das seleções da Copa, agora com o grupo E. Espanha! Só faltou o apresentador se organizar de novo para saber quem traz cada boletim, né? Então, Posso chamar? Pode chamar, Rafael Marques, por favor. Roberto Lioi! Fala, Lioi! Roberto Lioi! Chamou! A Fúria, sem os medalhões. A campeã mundial de 2010 vai apostar na nova geração para voltar ao lugar mais alto no Catar, depois dos fracassos em 2018, que teve inclusive troca de comando técnico na véspera do Mundial, e de sequer avançar às oitavas de final no Brasil. O ex-jogador e agora técnico da Espanha, Luis Henrique, confia nos jovens atletas. Gavi, Pedri, Ferran Torres, Nico Williams e Ansu Fati são alguns dos jovens espanhóis convocados. A campanha até a Copa no Catar teve altos e baixos. Na Euro de 2020, a Espanha chegou às semifinais e era apontada como uma das favoritas, mas caiu nos pênaltis para a campeã Itália. Nas eliminatórias, o grande desafio era ficar à frente da Suécia, algo que só aconteceu na última rodada. Os experientes Sérgio Ramos e o goleiro De Gea ficaram fora da lista, que tem os seguintes jogadores: os goleiros Unai Simon, Robert Sanches e Davi Raya, os defensores Dani Carvajal, Azpilicueta, Eric Garcia, Hugo Guilmarón, Almeric Laporte, Paul Torres, Jordi Alba e Gaia, meio-campistas Sérgio Busquets, Rodrigo, Pedri, Gavi, Koch, Marcos Llorente e Carlos Soler, os atacantes Morata, Ferran Torres, Dani Olmo, Nico Williams, Pablo Sarabia, Marco Asensio, Yeremy Pino e Ansu Fati. No voy a entrar a valorar a los jugadores que no están en la lista. Luis Henrique tem uma regra de não falar sobre os jogadores que ficaram fora da lista. Afirmou que todos que jogaram no ciclo têm reconhecimento dele. Mas Luis Henrique completa que os jogadores mais importantes no momento são os 26 da lista. 26 que sí están. Nesta quinta-feira, a Espanha venceu a Jordânia por 3-1 no último amistoso antes do Mundial. Ansu Fati, que era dúvida para a Copa do Mundo porque vinha de lesão, marcou um dos gols. Gavi e Nico Williams marcaram os outros. A Espanha está no grupo E da Copa do Mundo, junto da Alemanha, Costa Rica e Japão. O time estreia na competição no dia 23 de novembro contra a Costa Rica, a 1h da tarde no horário de Brasília. De São Paulo, Roberto Lioi. Valeu, Lioi. Realmente, a Espanha entra com banca de favorita. Aliás, ontem nós fizemos aqui uma lista das favoritas para a Copa do Mundo. E a Espanha entrou numa delas, na do Rafa e não na do Aiello. Eu já tô pensando em tirar a Argentina, tá? A Alemanha não entrou em nenhuma das duas. A Argentina... Eu já tô pensando em tirar a Argentina, gente. Porque tudo bem que não tá na pauta de hoje, mas olha, o negócio pra eles não tá bom não, hein? É, a bruxa parece que fez um desvio, né? A bruxa saiu da França e foi brincar lá na Argentina. Bacarinho, roda a vinheta que eu tô com os nomes todos aqui, pode rodar. Costa Rica! Costa Rica é com Eric Miranda. Fala Barreto, amigos ligados aqui no Globo Esportivo. Voltando para falar da seleção da Costa Rica, e eu tenho certeza que você lembra desse cenário em outra edição de Copa do Mundo. Olha só. Seleção da Costa Rica considerada como zebra e dentro de um grupo com seleções recheadas de craques. Pois é, assim como em 2014 aqui no Brasil, quando a Costa Rica passou na liderança do grupo com Inglaterra, Uruguai e Itália na primeira fase, no Catar este ano o desafio é bem parecido. Se classificar em um grupo com a Alemanha, tetracampeã mundial, e a Espanha, campeã em 2010 na África do Sul. Com uma seleção com nomes conhecidos do futebol mundial, alguns jogadores estiveram presentes justamente naquela campanha no Brasil, como o goleiro Keylor Navas, que hoje é reserva no Paris Saint-Germain, segue como grande destaque desta seleção costarriquenha aos 35 anos de idade. Para chegar ao Catar, não foi nada fácil. Na final da repescagem, a Costa Rica venceu a Nova Zelândia por 1-0 e carimbou o passaporte para mais um Mundial. O técnico Luiz Fernando Soares convocou os seguintes nomes: goleiros Keylor Navas, do Paris Saint-Germain, Esteban Alvarado, do Herediano da Costa Rica e Patrick Sequeira, do Lugo da Espanha. Os defensores são Francisco Calvo, do Konyaspor, da Turquia, Juan Pablo Vargas, do Milionários da Colômbia, Kendall Waston, do Saprissa da Costa Rica, Oscar Duarte,
do Al-Aida da Arábia Saudita, Daniel Chacon do Colorado Rapids dos Estados Unidos, Keisher Fuller do Herediano da Costa Rica, Carlos Martínez do San Carlos também da Costa Rica, Brian Oviedo do Real Salt Lake dos Estados Unidos, Juan Matarrita do Cincinnati FC dos Estados Unidos, os meias Yeltsin Terreda do Herediano da Costa Rica, Celso Borges do Alajuelense também da Costa Rica, Brian Ruiz do mesmo clube, Yoshin Salas do Saprissa da Costa Rica, Rowan Wilson do Grécia da Costa Rica, Gerson Torres do Herediano da Costa Rica, Douglas Lopes também do Herediano da Costa Rica, Jewinson Bennett do Sunderland da Inglaterra, Álvaro Zamora do Saprissa da Costa Rica, Anthony Hernandes do Punta Arenas, também da Costa Rica, e Brandon Aguilera do Nottingham Forest da Inglaterra. Para fechar, os atacantes Joel Campbell do León do México, Anthony Contreras do Herediano da Costa Rica e Johan Venegas do Alajuelense da Costa Rica. Ao todo, são 14 nomes que vão disputar uma Copa do Mundo pela primeira vez. Por outro lado, a grande estrela, o goleiro Keylor Navas, os meias Celso Borges e Brian Ruiz, além do atacante Joel Campbell, vão disputar a Copa do Mundo pela terceira vez. Lembrando que a Costa Rica estreia contra a Espanha no dia 23 de novembro, a 1h da tarde, enfrenta o Japão no segundo jogo, dia 27, às 7 horas da manhã, e fecha a participação na fase de grupos contra a Alemanha, às 4 horas da tarde, no dia 1º de dezembro. Barreto. Valeu, Eric. Segue o giro, então, do grupo E. De novo com Eric Miranda. Fala, Barreto e amigos ligados aqui no Globo Esportivo. Chegou a vez de apresentar a seleção japonesa para a Copa do Mundo do Catar. Mesmo sem o brilho de gerações passadas, o técnico Hajime Moriyasu aposta justamente na mescla entre experiência e a juventude para tentar surpreender seleções favoritas, como a Espanha e a Alemanha, que formam um grupo E junto com o Japão e a Costa Rica. Os 26 jogadores convocados são os goleiros Shui Shigonda, do Shimizu S-Pulse, Eiji Nakashima, do Strasbourg, e Daniel Smith, do Saint-Truidens. Os defensores Yuto Nagatomo, do Tokyo FC, Maya Yoshida, do Schalke 04, Takehiro Tomiyasu, do Arsenal, Hiroki Sakai, do Urawa Reds, e Yuta Nakayama, do Huddersfield Town, Shogo Taniguchi, do Kawasaki Frontale, Ko Itakura, do Borussia Mönchengladbach, Miki Yamane, do Kawasaki Frontale, e Hiroki Ito, do Stuttgart. Os meias Ataru Endo, também do Stuttgart, e Demasa Morita, do Sporting, Altanaka, do Fortuna Düsseldorf, Daichi Kamada, do Eintracht Frankfurt, Kaoru Mitoma, do Brighton, Takumi Minamino, do Mônaco, Yuki Soma, do Nagoya Grampus, Gaku Shibazaki, do Leganés, Takefusa Kubo, da Real Sociedad, e Hitsu Doan, do Freiburg. Para fechar, os atacantes Daisen Maeda, do Celtic da Escócia, Takuma Sano, do Bochum, e o Yazi Ueda, do Cercle Bruges. Com 12 gols em 22 jogos na temporada pelo Eintracht Frankfurt, o meia Gaishi Kamada chega em grande fase para a Copa do Mundo do Catar. Destaque para a experiência do lateral Nagatomo, que pode jogar nos dois lados do campo, e do goleiro Kawashima, que vai para o seu 5º Mundial. Na zaga, Maya Yoshida, o líder da equipe, busca orientar a nova geração japonesa para quebrar essa maldição das oitavas de final. Após a primeira participação em Copas do Mundo na França, em 1998, de lá para cá o Japão esteve presente em todas as edições de Copa, totalizando 7 participações. Os japoneses esbarram, como eu disse, no fantasma das oitavas de final, já que nunca passou dessa fase. As melhores campanhas foram em 2002, quando foi um dos países sede, em 2010 na África do Sul e em 2018 na Rússia, quando vencia a Bélgica por 2-0 nas oitavas e tomou a virada já nos acréscimos da partida. Lembrando que o Japão estreia no dia 23 de novembro contra a tetracampeã Alemanha às 10 horas da manhã no estádio Khalifa em Doha. Encara a Costa Rica
Rica no dia 27 às 7 horas da manhã no estádio Ahmed Bin Ali e encerra a fase de grupos contra a Espanha dia 1º de dezembro às 4 horas da tarde, também no estádio Khalifa Barreto. Muito bem, as escalações da Copa do Mundo estão mostrando aí a polivalência dos nossos repórteres, né, com as pronúncias. Vamos fechar esse grupo? Fechar Alemanha. Com a Alemanha, né? Fechar com a Alemanha, a Alemanha com o Renan Moura. Beleza, Barreto. E a Alemanha já está no Catar. A delegação desembarcou hoje após uma vitória magrinha por 1-0 sobre a fraca seleção de Omã, que é apenas a 75ª no ranking da FIFA e que não vai para a Copa. O gol da vitória saiu apenas aos 34 minutos do segundo tempo, com o atacante Füllkrug, que marcou pela primeira vez pela seleção alemã. A imprensa tem feito diversas críticas ao longo dessa preparação da Alemanha para o Mundial e a torcida anda ressabiada, ainda mais com os possíveis desfalques que o técnico Hansi Flick poderá ter na estreia quarta-feira contra o Japão na partida de abertura do Grupo E no Estádio Internacional de Khalifa. O zagueiro Rüdiger e o atacante Thomas Müller são dúvidas. Remanescente do tetracampeonato em 2014 no Brasil, o Thomas Müller é quem requer maior cuidado. Ele tem sido preservado dos treinos após dores nos adutores das coxas e não participou do amistoso, assim como Rüdiger. O zagueiro do Real Madrid está com dores no quadril, mas apresenta evolução e deve treinar no Catar antes de uma decisão final. Um problema inusitado ainda afetou o goleiro Ter Stegen do Barcelona. Ele se recupera de um problema estomacal e ficou em Frankfurt. Ele tem previsão de se juntar aos companheiros amanhã em um voo fretado para o Catar. Entre os convocados destaca-se a volta de Mário Götze, herói do título em 2014 e que não atua pela seleção desde 2017, além do atacante Youssoufa Moukoko, de 17 anos, que nunca jogou pela seleção. Nascido em Camarões, ele é considerado uma joia no país e atua pelo Borussia Dortmund desde os 15 anos profissionalmente, com 6 gols e 5 assistências nessa temporada. Na segunda rodada, dia 27, a Alemanha enfrenta a Espanha às 4 da tarde e dia 1º de dezembro encara a Costa Rica no mesmo horário. Vamos à lista dos convocados da Alemanha para a Copa do Mundo. Goleiros: Manuel Neuer, do Bayern de Munique, Ter Stegen, do Barcelona, e Kevin Trapp, do Eintracht Frankfurt. Defensores: Kotschap, do Southampton, Matthias Ginter, do Freiburg, Christian Gunter, do Freiburg, Thilo Kehrer, do West Ham, Lukas Klostermann, do RB Leipzig, David Hahn, do RB Leipzig, Antônio Rüdiger, do Real Madrid, Nico Schlotterbeck, do Borussia Dortmund, e Süle, do Borussia Dortmund. Meio-campistas e atacantes: Karim Adeyemi, do Borussia Dortmund, Júlio Brandt, do Borussia Dortmund, Füllkrug, do Werder Bremen, Gnabry, do Bayern de Munique, Goretzka, do Bayern de Munique, Mário Götze, do Eintracht Frankfurt, Gundogan, do Manchester City, Havertz, do Chelsea, Jonas Hoffmann, do Borussia Mönchengladbach, Kimmich, do Bayern de Munique, Youssoufa Moukoko, do Borussia Dortmund, Thomas Müller, do Bayern de Munique, Jamal Musiala, do Bayern de Munique e Sané, do Bayern de Munique. Barreto. Valeu, Renan. Fechamos então aí com as informações das seleções que chegam para esse grupo E, um grupo que, como já dissemos aqui, né, pode estar no caminho. Bom, pode estar no caminho do Brasil, eu digo, se o Brasil avançar, né? Avançando, obrigatoriamente pega uma seleção ou do grupo E ou do grupo F. E mais uma vez temos aqui favoritos destacados para essa primeira fase, certo, Aiello e Rafa? Podemos não estar falando de duas seleções que são favoritíssimas ao título, mas de passar de fase, pelo amor de Deus, né? A não ser que a Costa Rica faça nesse ano o que fez em 2014, né, gente? Que foi para mim, assim, um dos grandes pontos fora da curva em termos de surpresa de uma seleção. Só para lembrar um pouquinho o que a Costa Rica fez em 2014, na Copa do Brasil, o grupo da Costa Rica era Costa Rica, Uruguai, Itália e Inglaterra. E a Costa Rica foi para as oitavas de final em primeiro. Primeira colocada do grupo foi a Costa Rica. Nesse grupo, vou repetir, tá? Uruguai, Itália e Inglaterra. Aí a Costa Rica avança, eu não lembro agora qual foi o adversário o Uruguai. Avança com o Uruguai. Quem foi o adversário? Eu não lembro agora. Eu acho que a Costa Rica parou na Holanda, mas pegou alguém antes.
Foi eliminada nas oitavas parou ou nas foi quartas? até as quartas? Foi até as quartas, isso com certeza. E foi eliminado pela Holanda. Enfim, só dar um Google aí que a gente vai achar para quem por quem é que a seleção de Costa... Eu lembro do grupo, tá? O grupo eu consigo lembrar. Mas essa pesquisa eu podia ter feito aqui e acabei não fazendo. E eu lembro que foi primeira do grupo, num grupo que tinha Uruguai, Itália e Inglaterra. E é eliminada, salvo engano, nos pênaltis. Eu sou muito Sim, lembra da troca do goleiro? Isso! O Van Gaal bota o goleiro reserva porque... Pegador de pênalti. Teoricamente seria um especialista em pênalti, mas a gente foi olhar os números dele na Premier League, do Cru, e não é um pegador de pênalti assim, espetacular. Então, não. assim... Doideira mesmo. Se Costa Rica não repetir... Costa Rica eliminou a Grécia. Ah, olha aí, ó. Então, a Grécia. Que memória do Rafael Marques, hein, gente? É impressionante isso. A chamada memória expandida, né? É impressionante isso. Memória de HD, literalmente. Que capacidade. Mas tem muito mega nessa cabeça aí. Agora teve palmas, gostei, olha aí, ó. Que isso, feitas as pazes. Olha só, então a Costa Rica, primeira colocada. Se não fizer isso, Barreto, Rafa, não tem jeito. É Alemanha e Espanha, e eu apostaria em Espanha em primeiro, Alemanha em segundo. Aquele comentarista antigo, né, Chico, a dizer, conversei com meu amigo, o presidente Rodrigo Vem Chaves. Fortíssimo. E a Costa Rica vem forte. Vem forte, vem muito forte. Bom, o Bacarim gosta, né, cara? Porque ele sabe quem é. Mas, assim, a verdade é que não é a mesma seleção. É uma seleção com muita mudança. O Campbell continua, tem alguns remanescentes, né? Mas é uma seleção bem diferente. Não consigo acreditar que ela vá repetir agora o que fez em 2014, não. Eu continuo achando que a gente vai ver Espanha e Alemanha avançar de fase, apesar dos percalços. A Alemanha, percalços próprios, né? O noticiário do Renan fala sobre o Milan não estar 100%, o jeito como a Alemanha joga contra o Oman, o amistoso ontem foi ruim a atuação do time. Esse menino que estreou ontem, o Renan falou que ele não jogou ainda, ele não jogou jogos oficiais, né? Ele ontem estreou no amistoso contra o Oman, vitória de 1-0. Esse Yusufa Moukoko, 17 anos, foi colocado de início, sentiu demais a estreia, aí ele sai no segundo tempo e aí entra o cara que fez o gol, né? O atacante que fez o gol da vitória, né, aos 35 do segundo tempo. A Alemanha ia passar um vexame, empatando com o Oman, a modestíssima seleção de Oman, que nunca sequer pensou em estar numa Copa do Mundo. É o Fulcru que foi lá e fez 1-0. Então, não é uma seleção que está vivendo um momento anímico bom, mas sempre é a Alemanha, sempre é uma camisa forte. E eu queria escalar um time aqui. Posso, Barreto, rapidinho? Claro. Kepa, Bellerin, Sérgio Ramos, Inigo Martínez e Cucurella. Mikel Merino, Fabian, Thiago Alcântara e Sérgio Canales. Iago Aspas e Gerard Moreno. É a seleção dos esquecidos de Luiz Henrique, feita pelo jornal Marca, da Espanha. Dava pra fazer uma graça, hein? O quê? O quê? Pô, ninguém aqui é ruim de bola, não. Todo mundo é bom jogador. Você tem o Gerard Moreno vivendo uma fase ruim, mas é um baita de um atacante. Não sei se é bom de grupo, né? Ruim de bola não é, mas não sei se é bom de grupo. De grupo. Mas o fato é que a gente tem que ver que o Luiz Henrique optou por uma seleção mais nova, uma seleção paroxítona, né? Rodri, Pedri, Como Gavi, é que é o negócio? Seleção paroxítona. Gavi, Pedri, Rodri, Coque. Os jogadores da Espanha são fáceis, né? Para os locutores. Edson Mauro, Gulago, Oscar Ulisses e Vinícius Moura vão adorar narrar a Espanha porque é simples, né? Jogadores com 4 letras, ou 5. Mas brincadeiras à parte, é uma seleção mais jovem. A sensação que o Luiz Henrique me transmite é que ele não está convocando só uma seleção para 2022, está convocando uma seleção também para 2026, né? A Espanha é, na média, o melhor europeu das últimas 4 competições oficiais disputadas nesse ciclo até a Copa do Mundo de 2022. Por isso que eu reputo a Espanha como uma das favoritas. E a única coisa no grupo que me chama a atenção é o clássico ser, por uma questão de tabela, né, de sorteio, na segunda rodada. E aí é evidente, se Espanha e Alemanha vencerem seus jogos de estreia, e uma das duas, né, vencer o clássico na segunda rodada, aí vai ter uma pressão maior para aquela que perder para a última rodada. Diferentemente do grupo em que tem Bélgica e Croácia, que se enfrentam possivelmente já com 2 vitórias cada, Espanha e Alemanha vão se enfrentar na penúltima rodada. Isso pode trazer um tempero diferente na classificação. Bom, vamos fazer agora o giro da bruxa, hein? Começando pela seleção que teve... Olha ela aí, ó. Seleção que teve o corte mais dramático anunciado hoje. Senegal! Com Thalita Júdice.
Barreto, Aiello, Rafa e galera ligada aqui no Globo Esportivo. A notícia que ninguém queria foi dada esta tarde pela assessoria do Senegal. Sadio Mané está fora da Copa do Mundo no Catar. O atacante realizou exames e foi constatada a necessidade de uma cirurgia. Ele foi cortado da lista, e vai ser uma das ausências mais sentidas da Copa de 2022, especialmente para o Senegal, já que o jogo é pensado para o craque. Ele sofreu uma lesão na fíbula da perna direita enquanto atuava pelo Bayern de Munique. O técnico Aliou Cissé preferiu convocar o jogador, projetando uma recuperação que permitisse Mané jogar pelo menos a partir da segunda fase da Copa do Mundo, mas os exames mostraram que a recuperação do jogador não evoluiu da forma esperada e nada além de uma cirurgia serve para recuperar o atleta. O anúncio foi dado pelo médico do Senegal, Manuel Afonso, em coletiva realizada nesta quinta-feira em Doha. Lembrando que Sadio Mané foi eleito o segundo melhor jogador no prêmio da Bola de Ouro. Eu volto com você, Barreto. Muito bem, e a gente segue aqui com mais informações sobre seleções que tiveram cortes. Vamos chamar o Roberto Lioi com o A Caminho da Copa? Rádio Globo, A Caminho da Copa. Oferecimento betnacional.com. Abra sua conta e comece a profetizar agora mesmo com apenas R$1 na Bet dos Brasileiros. Corega, você seguro por menos de 90 centavos por dia. Gerdau, a maior empresa brasileira produtora de aço. Promoção Torcida rumo ao Hexa sempre TCL. Uma TV por dia até dezembro. E Black Friday tá na área Chevrolet. Entrou na área, fechou o melhor negócio. Aproveite. Fala, Lioi. Uma das favoritas ao título, a Argentina, chega ao Catar com uma impressionante invencibilidade. São 36 jogos sem derrota, sendo que o último revés foi para o Brasil, em julho de 2019. No último ato antes do Mundial, os comandados pelo técnico Lionel Scaloni não tomaram conhecimento dos Emirados Árabes Unidos e golearam por 5-0 nesta quarta-feira. 2 belos gols de Di Maria, um de Messi, um de Julián Álvares e outro de Joaquim Correa. Mas nem tudo é notícia positiva para a seleção albiceleste. Scaloni afirmou que a Argentina ainda tem problemas quanto a lesões e a parte física de alguns atletas. Os atacantes Dybala e Nico Gonzalez, o meio-campista Alejandro Gomes e o zagueiro Cristiano Romero ainda não estão 100% recuperados. Existe a possibilidade de trocas serem feitas na seleção nos próximos dias. Lembrando que cada seleção poderá fazer alterações no seu elenco até 24 horas antes de cada estreia. Outros países que disputaram amistosos nesta quarta-feira foram a Alemanha, que venceu a seleção de Omã por apenas 1-0, o México, que perdeu para a Suécia por 2-1, a Polônia, que mesmo sem Lewandowski fez 1-0 contra o Chile, a Croácia, que derrotou a Arábia Saudita por 1-0 e a Tunísia, que fez 2-0 na seleção do Irã. Muito bem, Aiello e Rafa, seleções que estão aí com seus problemas. O Senegal, a gente já fez as comparações aqui, né? Tipo o Brasil perdeu o Neymar, tipo a Argentina perdeu o Messi, tipo Portugal perder Cristiano Ronaldo. Deu ruim pro Senegal. Na Argentina tem coadjuvantes sendo cortados, mas o Aiello já levantou aqui a possibilidade de tirar do grupo de favoritas, é? Não, assim, claro que eu mantenho a Argentina como favorito, mas é óbvio que isso vai impactar. Ah, mas não é o Messi, não é o Di Maria, não é o Depou, não é o Otamendi. Claro, né? É verdade. Mas são jogadores que fazem parte, que ajudaram a dar uma cara diferente ao time da Argentina. Essa invencibilidade de 36 jogos, esses jogadores que foram cortados, se eles não foram os grandes protagonistas, eles são coadjuvantes, né, interessantes. Se você perder jogadores desse nível para uma Copa do Mundo, claro que isso causa um baque. Claro, né, a ausência do Lo Celso, né, e de 2 cortes que aconteceram no dia de hoje, claro que isso, de certa maneira, cria uma instabilidade no trabalho. Mas eu continuo achando, sim, que a Argentina, ao lado de Brasil, ao lado de Portugal, da França,
e da Dinamarca, foi a seleção que eu coloquei também. Eu acho que a Argentina continua muito forte, né? Muito candidata ao título. Mas, repito, são situações que causam desconforto. Acho que o Scaloni vai ter um trabalho redobrado, não é só um trabalho de ordem tática, sabe, de como vai remontar esse time, mas questão psicológica. Eu acho que isso influencia demais, a parte mental, entende? Então são jogadores que vinham, que faziam parte do grupo, e você perder jogadores assim, com a Copa do Mundo começando em 48 horas, é um baque, sim, é um baque em todos os sentidos para a seleção da Argentina. Principalmente porque você tem um modelo de jogo, né, que já está conhecido e dominado por todo mundo que vem jogando. Dos dois que foram convocados, né, os cortados são o Nico Gonzalez e o Joaquim Correa. Dos dois que foram chamados para as vagas, um participou do ciclo, era jogador da seleção. Não esteve entre os 26 por uma decisão técnica, ao meu ver até acertada do Scaloni, que é o Ángel Correa, né? Que é o jogador do Atlético de Madrid, uma autoridade no Atlético de Madrid, né? São 9 temporadas jogando no time do Simeone, seu compatriota, treinador lá do clube colchoneiro. Então, essa troca, ela não impacta tanto assim. Você perde um jogador que é veloz e você quer um jogador mais técnico, muda o perfil. Mas o Ángel Correa participou do processo todo, ele conhece a dinâmica de jogo, a metodologia de trabalho do Scaloni e não vai sentir a presença na Copa do Mundo. O outro nós não sabemos, é o menino. Thiago Almada, jogador de 21 anos, está no futebol dos Estados Unidos, da base do Vélez Sarsfield, foi vendido tenramente para Major League Soccer, mas tem uma temporada interessante, números bons de gols, de assistência. Isso prova que o técnico está olhando, né, o jogador em campo. É uma pena que nem com essas mudanças o Cano tenha possibilidade, porque ele sequer estava na lista dos 55, né? O que é, para mim, um olhar preconceituoso por parte dos argentinos em relação aos seus atletas que performam bem jogando no Brasil. Isso também acontecia com o Conca, né? O Conca comeu a bola aqui no Fluminense há alguns anos, foi craque do Campeonato Brasileiro 2010 e nunca era chamado para a seleção argentina no seu auge. O mesmo está acontecendo com o Cano. O Cano 44 gols, 46, sei lá, na temporada e, enfim, é como se nada fosse, né? Uma pena. Mas isso é só um adendo. Em relação a especificamente Senegal, vale a comparação com Cristiano Ronaldo para Portugal, Messi para Argentina, Neymar para Brasil, vale sim, vale muito. Acho até que mais. O jogo de Senegal é muito baseado, tanto que o Mané costuma ser um jogador mais posicionado da meia para a ponta esquerda. Na seleção, ele joga livre no ataque. É o único que não recompõe, joga em qualquer posição do ataque, ele escolhe onde joga. E ninguém tem o futebol dele, ninguém tem as qualidades que ele tem. Senegal perde demais sem o Mané na Copa do Mundo. Fizeram o que puderam fazer, mas não conseguiram nenhum tipo de solução. Hora do intervalo no Globo Esportivo, no Rio de Janeiro, 8h32. Globo Esportivo. Os craques da Rádio Globo, batendo uma bola com você. Globo Esportivo. Os craques da Rádio Globo, batendo uma bola com você. Globo Esportivo, Marcelo Barreto. Opa, tô de volta com o Globo Esportivo, vibrando com você, com Francisco Aiello, com Rafael Marques e com os trepidantes que estão chegando aí com informações no pique. Rapidinha. Rapidinha, Hugo Lago. E hoje, em entrevista ao canal Fora do Jogo, o lateral direito Léo Matos confirmou que está fora do Vasco. O jogador de 37 anos, que está há 3 temporadas no clube, vai encerrar a sua passagem por São Januário, tendo aí a possibilidade de se tornar um dirigente do próprio Vasco, inclusive. Isso porque ele não descarta a possibilidade de aposentadoria ao final de 2022. Tudo será conversado mais abertamente com o Paulo Brax quando o dirigente retornar da Europa, mas certo mesmo é que ele não vai permanecer no elenco profissional. No pique, Renan Moura. Durante turnê neste mês no Brasil, o ex-vocalista da banda Oasis, Liam Gallagher, dedicou a música Wonderwall ao galinho de Quintino Zico. Segundo o cantor, o ex-camisa 10 do Flamengo é o maior jogador que surgiu no país.
com moral, Galo? Fluminense. Vamos nessa, Vitor Lessa. O atacante Germancano recebeu diversas sondagens após um ano de grande sucesso com a camisa do Fluminense, mas em nenhum momento pensou duas vezes em acertar a renovação de contrato com o Fluminense, após rápida negociação com a diretoria. O jogador está de férias, vai assistir a Copa do Mundo em loco no Catar e quando retornar em janeiro, assinará novo vínculo até o final de 2024. Botafogo! Fecha a conta, Thalita Júdice. O Botafogo pode estender seu período em Londres. Isso porque o Glorioso está nos detalhes finais para fechar um amistoso com o Luton Town, time da 2ª divisão da Inglaterra. Se confirmado, o jogo deve ocorrer dia 30 de novembro. Os amistosos fazem parte do desfecho da temporada 2022 do Glorioso, que entra de férias dia 5 de dezembro. Os trepidantes continuam na jogada. Daqui a pouquinho tem mais informação sobre o seu clube, mas antes, outra passada pela seleção brasileira. Diário da Seleção Brasil. Oferecimento betnacional.com, a bet dos brasileiros. Corega, você seguro por menos de 90 centavos por dia. Promoção Torcida rumo ao Hexa sempre TCL, uma TV por dia até dezembro. Gerdau, a maior empresa brasileira produtora de aço. E Black Friday tá na área Chevrolet. Entrou na área, fechou o melhor negócio. Aproveite! Renan Moura está de volta. Barreto, Neymar tem 30 anos e já revelou em entrevistas que essa pode ser sua última Copa do Mundo. Titular de Tite, ele vai exercer uma função diferente da última competição e jogar mais centralizado, como legítimo camisa 10, número que ele carrega nas costas. O Tite, porém, vem preparando Rodrigo para ser a sombra, uma opção de Neymar no Mundial. Treinando também centralizado, o atacante de 21 anos do Real Madrid vai disputar seu primeiro Mundial pela seleção brasileira. E engana-se quem pense que Rodrigo não se coloca à disposição para exercer esse papel que já foi também de tantos outros craques com a amarelinha. Bom, muito feliz, né, por esses 3 anos de seleção. Acho que eu fui até pego de surpresa. Realmente passa muito rápido e, como eu falei, eu me sinto confortável jogando em todas as posições ali da frente. E tá bem? Jogando em todas as posições ali da frente. Esse papo de camisa 10 é uma coisa que eu comecei a fazer, eu já fazia desde a base, mas os treinadores começaram a me usar mais agora nessa função. E claro, a gente já tem nossa camisa 10 aqui, é muito difícil eu jogar nessa função hoje em dia. Só que quem sabe pro futuro seja uma posição que eu vou treinar e ficar mais especialista ali. Rodrigo está no seu 3º ano de seleção brasileira e há 4 no Real Madrid. Experiência suficiente para compensar a juventude, segundo ele. Sim, com certeza, compensa muito. Acho que faz muita diferença os jogadores que estão acostumados com jogos de Champions League, com jogos grandes, porque é o que a gente vai enfrentar na Copa do Mundo. A gente sabe que não tem como fugir disso, são só jogos grandes, jogos difíceis. Então, mesmo sendo novo, a gente já tem uma grande responsabilidade aí. E claro, eu fico muito feliz por já ser campeão da Champions League e saber que eu tô pronto para esses tipos de jogos, seja qual adversário vier. Eu sou acostumado a jogar contra os melhores jogadores do mundo, então acho que eu posso agregar muito na seleção com isso. E esses vovôs já estão passando um bastão para vocês que são mais jovens, Rodrigo? Não, acho que eles estão longe de passar o bastão pra gente. Eu vejo eles com muita vontade. O Dani e o Thiago, os dois, você vê eles com muita vontade, passando muita experiência pra gente e eles querendo cada dia mais. Então acho que é isso que a gente aprende. Do Casemiro também, que eu tive muito tempo ali com ele no Real Madrid, essa mentalidade vencedora deles é o que eu mais procuro aprender. Eu sou um cara jovem e gosto muito de aprender, então tudo que eles têm para me passar eu procuro pegar da melhor forma. Tá aí a palavra do Rodrigo, que encheu a bola do Neymar na entrevista coletiva. E falando no camisa 10, ele revelou a chuteira que vai usar na Copa do Mundo. Vai ser laranja com detalhes em dourado, da fornecedora Puma. E quem quiser um exemplar já pode comprar por R$ 329 em lojas de material esportivo. Mas não vai ser a chuteira que vai tornar o Aiello ou você um craque de futebol, né, Barreto? Talento
Não se compra. Daqui a pouco eu volto, Barreto. Pô, o Rafa nessa aí, hein? Quer dizer que o Rafa pode comprar chuteira. Depois tu Quer passa um desembolsar 320 aí? Claro, pra ele é simples isso, pra gente é mais complicado, né, Barreto? E o Rodrigo, já tá pronto pra calçar as chuteiras do Neymar, não? Se aceitar o cartão do Aiello, tá bom, Chico. Hein, nós não estamos prontos, viu, Aiello? Mas quem sabe o Rodrigo não esteja aí. E eu não sei se o Tite está preparando para o próximo ciclo, não. Deve estar pensando em alguma possibilidade para essa Copa. Sim, claro. Eu acho que é uma possibilidade. Eu acho que, tirando o Gabriel Jesus, isso é um assunto para outro programa, tirando o Gabriel Jesus, que eu não consigo ver em que ele pode entrar e mudar a forma da seleção jogar, ou apenas manter... Sei lá, por exemplo, tá, rapidamente, o Rafinha cansou no jogo, o Rafinha já tá cansado, não vai mudar a forma do time jogar, entra o Antony na vaga do Rafinha, vai precisar mudar a forma do time jogar, vai ter que jogar com 2 pontas, o Vinícius Júnior entra no jogo e sai, por exemplo, o Richarlison, tá? Tô dando uma ideia aqui, vai precisar da bola alta, da bola aérea, entra o Pedro no jogo. O Gabriel Jesus não consegue até hoje encontrar um jeito dele entrar na partida. E sim, agora o Rodrigo é a mesma coisa. O Rodrigo pode entrar no lugar do Rafinha, pode jogar pelo lado esquerdo também. Então eu acho que é um jogador que, não sei se está pronto para ser o substituto do Neymar na seleção brasileira, mas que ele pode acrescentar demais já nesse Mundial, ele pode. Eu também acho que pode acrescentar, porque dos 3 jogadores que atuam pelo lado direito, né, campo, ele é o único que consegue trabalhar bem, né? O Antony e o Rafinha são muito canhotos e isso demanda invariavelmente que eles optem pelo jogo mais por dentro. Com o Rodrigo pela direita, ou Rodrigo, como dizia o saudoso Rodrigo Rodrigues, né? A gente ganha essa possibilidade da seleção ter a profundidade pelo lado direito. E talvez isso faça com que o Tite... Todo mundo estuda todo mundo, né, Barreto? Então, notadamente, os técnicos de Sérvia, Suíça e Camarões vão notar que o Brasil vai ter um problema aí de profundidade pela direita. E se conseguirem fazer uma neutralização de jogadas por aquele setor, o Rodrigo pode ser o quebrador de linha. Pode ser o cara que vai entrar para poder mudar essa dinâmica, mudar um cenário tático desfavorável para a seleção brasileira. E é muito jovem, tem mais 3 Copas do Mundo pela frente, e seguramente se mantiver esse nível de qualidade elevado do futebol que ele joga, né? Gosto muito dele falando também, jogador que tem personalidade, fala sobre todos os assuntos, você vê que tem a caixa de banana aí dele falar, não, os caras estão passando o bastão, malandramente, eles são pra outra gente, não, estão longe de passar bastão, está muito ainda pela seleção. Imagina se ele fala, sim, estão passando sim, está desconvocando os jogadores, né? Esses caras não voltam mais, só quem volta sou eu. Foi inteligente, soube sair. Enfim, eu gosto do Rodrigo e acho que ele vai ser muito útil, sim, em algum momento, em alguma circunstância de jogo ao longo dessa Copa. Vamos passar agora para o noticiário do seu clube. Vasco! Com Hugo Lago. Fala Marcelo Barreto, amigos desse Globo Esportivo. E a gente sabe que o Vasco está a exatas 3 semanas da reapresentação do elenco, marcada, portanto, para o dia 8 de dezembro. Só que nesse momento, o que a gente sabe é que muitos jogadores que vestiram a camisa do Vasco em 2022 não permanecerão, já que o time será montado visando a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Estadual e também da Copa do Brasil, e vai precisar de uma grande reformulação já iniciada em termos de projeto pelo Paulo Brax, pelo CEO Luiz Melo e pelos demais dirigentes envolvidos no staff da Vasco SAF. Só que, nesse momento, a gente sabe, o Vasco tem uma condição financeira bastante favorável por causa do aporte financeiro do grupo norte-americano, só que ainda está tentando driblar as incertezas do mercado. E o mercado também ainda tentando enxergar o Vasco como um grande potencial para o ano que vem. Isso porque o trabalho que está sendo desenvolvido pelo Paulo Brax e pelo CEO Luiz Melo, principalmente, ele visa trazer alguns jogadores de ponta e também um treinador que aceite comandar o Vasco nesse projeto e não apenas para uma temporada. Só que, olhando para o próprio clube, os treinadores nesse momento ainda precisam também de uma certeza, e essa certeza provavelmente será passada logo que o Paulo Brax retornar da Europa. Repito, existe um projeto já desenhado com o Vasco precisando inicialmente contratar um treinador, principalmente depois que
o João Pablo Vojvoda disse não ao Vasco. Ele não sabe se vai permanecer no Fortaleza ou se vai para um outro rumo, mas para o Vasco ele não virá. Antônio Oliveira, técnico que se destacou com o Cuiabá, livrando o time mato-grossense do rebaixamento esse ano, está sendo sondado, mas certo mesmo é que o Vasco muito provavelmente só dará o start na contratação de reforços quando anunciar o nome do novo treinador. Barreto. Valeu, Hugo. Sobre o Vasco, vou ouvir Rafael Marques. É aquilo que a gente tem dito já há algum tempo, não dá para imaginar nada muito diferente. O Vasco precisa realmente de um ordenamento, e todo ordenamento em relação à montagem de elenco, perfil de jogadores, reforços, quem fica e quem sai, só deve, pode ter sido feito antes, mas só deve ser feito depois que o clube tiver um novo técnico. Enquanto não chegar um novo técnico, o noticiário do Vasco sempre será um noticiário de expectativa. E segue o giro. Flamengo! O Renan Moura, tá na área, Renan. Beleza, Barreto. E os jogadores do Flamengo estão curtindo o período de férias até a reapresentação no próximo mês. Mas a diretoria não tem descanso. Depois de acertar com Felipe Luiz por mais uma temporada, o clube tenta fechar nessa semana com Davi Luiz e Dorival Júnior. O empresário do técnico já está no Rio de Janeiro para resolver algumas questões do novo contrato do treinador. E o acordo prevê um vínculo até 2024, ano que culmina com o fim do mandato de Rodolfo Landim. Algumas cláusulas de bonificações e rescisão sem ônus para o Flamengo a partir do segundo ano de contrato estão em pauta, mas a expectativa é positiva para que haja assinatura de renovação em breve. Dorival Júnior voltou para a Floripa, onde vive com a família, aguardando o desfecho da negociação. De todo modo, o término da atual temporada, com os 2 títulos da Copa do Brasil e Libertadores da América, colocaram o nome do comandante na pauta da seleção brasileira. Como a gente vem dizendo, a CBF desconversa publicamente sobre esse assunto até o término da Copa do Brasil e o fim da passagem de Tite. Mas em entrevista à Rádio Grenal nesta quinta-feira, o vice-presidente da CBF, Francisco Noveleto, foi taxativo ao afirmar que o técnico do Flamengo é o mais cotado na seleção brasileira. O Cuca também já teve o seu momento, e ele mesmo reconhece isso. Mas nesse momento eu acho que o Mano, né, tem uma condição, né, um pouco melhor que o Renato e um pouco melhor que o Cuca. Agora o Dorival é a cara da CBF. Uma bola da vez. É a bola da vez, digamos assim. Mas na minha opinião, né, eu levaria o Abel Ferreira e a sua comissão técnica. A diretoria do Flamengo teme perder o técnico em 2023, já às vésperas do Mundial, Recopa e Supercopa, todas competições que dão start na temporada entre janeiro e março. Para a disputa do Carioca, o planejamento é usar na garotada da base nas primeiras rodadas da Taça Guanabara e usar os jogadores que retornam de empréstimo ou os considerados de reservas durante a disputa da competição, que entrará em segundo plano no início do ano que vem. Só para fechar, o Real Madrid, através do presidente Florentino Pérez, enviou uma carta ao Flamengo para parabenizar o clube pelo título da Libertadores da América, se referindo ao rubro-negro como um dos mais queridos e admirados do mundo. De acordo com o ofício do clube merengue, será uma grande honra disputar o Mundial em um eventual final, sendo uma oportunidade magnífica para seguir fortalecendo a histórica relação de amizade entre as instituições. Vale a gente lembrar que a maior negociação do Flamengo foi Vinícius Júnior para o Real Madrid por 45 milhões de euros. Barreto. O Flamengo é com você, Francisco Aiello. O Flamengo pensa em 23 e pensa em 23 com Dorival Júnior. Mas primeiro precisa saber se de fato ele vai ficar no Flamengo ou terá o convite da seleção brasileira. E é óbvio que isso implica nessa assinatura de contrato. É óbvio que isso é cláusula contratual e vai precisar ser colocada e discutida entre as partes. E segue o giro. Fluminense! Com o Vitor Lessa. Fala, Vitão. É isso, Barreto. O noticiário do Fluminense ficou movimentado agora nesta quinta-feira, porque a gente confirmou uma notícia que o jornalista César Luiz Melo, que cobre, especialista em cobrir transferências na América do Sul, principalmente, trouxe na tarde de hoje. O Fluminense chegou a um acordo para a renovação de contrato com o seu artilheiro Germán Cano até o final de 2024. O Cano está de férias, mas assim que voltar vai assinar esse novo vínculo. Lembrando que ele já tinha contrato até o final de 2023, então vai ser uma extensão até 2024. O Cano que está muito feliz no Fluminense e sequer
quis ouvir outras propostas. Então foi uma negociação muito tranquila e essa mesma negociação está acontecendo também com Paulo Henrique Ganso, outro que tem contrato até dezembro de 2023. Foi uma temporada histórica para o Cano, a melhor da carreira dele, não poderia ser diferente, 44 gols marcados em 2022 e vários recordes batidos. Foram 38 jogos pelo Campeonato Brasileiro, ou seja, disputou todas as partidas e marcou 26 gols, sendo o artilheiro do campeonato. Enquanto o Germancano está renovando o contrato, quem deve sair do Fluminense é o meia Natan. Ontem à noite eu consegui apurar que o Flu até o momento não fez nenhum contato com o Atlético Mineiro para tentar viabilizar ou um novo empréstimo ou, quem sabe, a compra do Natan. Só que o valor fixado em contrato é muito alto, 5 milhões de euros, cerca de 28 milhões de reais, o que torna essa compra inviável para o tricolor. Uma saída poderia ser um novo empréstimo, só que o Atlético Mineiro não está disposto a isso. Falei com o diretor executivo do Galo, Rodrigo Caetano, e ele negou qualquer possibilidade de emprestar o Natan novamente. Ele disputou 38 jogos na temporada, marcou 3 gols, deu apenas 2 assistências, rendeu muito menos daquilo que se esperava. O Natan foi contratado para ser titular do time, mas nunca conseguiu ter uma sequência de fato, apesar de que no segundo semestre, já sob o comando do técnico Fernando Diniz, conseguiu fazer algumas boas partidas. Com isso, ele deve mesmo voltar para o Atlético em 2023. E o atacante Marcos Paulo, que deixou o Fluminense no ano passado rumo ao Atlético de Madrid, pediu para voltar ao clube. O staff ofereceu à diretoria do Fluminense essa possibilidade. Ele que está fora dos planos do Atlético de Madrid lá na Europa e sem espaço, portanto, no futebol europeu, depois de ter sido emprestado para o Famalicão de Portugal na temporada passada, mas também sem nenhum destaque. Inicialmente ele entrou em contato com o técnico Fernando Diniz para tentar retornar ao clube, depois membros do staff do atacante entraram em contato com a diretoria do Tricolor, mas não houve avanço nas negociações. Lembrando que Marcos Paulo tinha a opção de renovar com o Fluminense para não deixar o clube de graça, ele acabou não renovando e com isso o Fluminense perdeu o jovem sem receber qualquer compensação financeira. A relação, na época da saída do Marcos Paulo com o presidente Mário Bittencourt, a relação dele com o staff não foi nada boa, Barreto. As movimentações do Tricolor com você, Rafael Marques. Cano ficar é maravilhoso, o Natan não faz falta e Marcos Paulo tá pagando o preço da entrega da ingratidão dele. E já tá na hora de fechar o giro. Botafogo! Com Thalita Júdice. Barreto de volta aqui para falar de Botafogo. E o Glorioso está classificado para a Sul-Americana em 2023 após 4 anos da sua última participação. Claro que com o projeto iniciado este ano, 2023, tende a ser um ano mais tranquilo em relação à disponibilidade de jogadores e reforços no elenco. A Sul-Americana deve ser um dos objetivos de título para o Botafogo ano que vem, apesar disso ainda não ter sido oficialmente anunciado pelo Departamento de Futebol, mas o Glorioso vai disputar o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Sul-Americana tende a ser a competição que o Botafogo tem grandes chances sim de chegar a uma final. E o título seria inédito para o Botafogo. É verdade que o Glorioso conquistou a Copa Conmebol em 1993 em cima do Peñarol, mas apesar da Sul-Americana ser uma espécie de continuidade dela, oficialmente são competições diferentes e ainda não foi aprovada a unificação dos campeonatos. Vamos fechar com o Botafogo, Francisco Aiello. O ano de 23, com certeza. É um degrau acima para o Botafogo. O Botafogo precisa elevar o nível na próxima temporada. Muito obrigado aos trepidantes pelas notícias trazidas no programa de hoje. Obrigado ao Nicolas Bacarim pelos trabalhos técnicos e a Thalita Júdice pela produção. Valeu, Francisco Aiello. Valeu, Barreto. Valeu, Rafael Marques. Portugal 4-0 para a Nigéria. Valeu, Barreto. Valeu, Chico. Um abraço. Com direito a destaque final. Globo Esportivo volta amanhã às 7 da noite, no horário normal. Muito obrigado a você pela sua companhia, pela sua participação. Agora no Rio de Janeiro, 8h57. Globo Esportivo. Globo Esportivo. Rádio Globo.